começando mais um podcast aqui pelo Diário de Caratinga, hoje com um assunto bastante interessante, que é sobre a nova onda da Covid-19. Nós estamos recebendo aqui o infectologista Klinger Faico, que é professor da UNEC, no curso de Medicina. Eu estou aqui também com o editor José Horta. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E a gente vai ter bastante assunto interessante para conversar hoje. Obrigado. Zé Horta, vamos começar falando então aí, tem muitas pessoas com medo, né, doutor, dessa nova variante. Teve um tempo aí que a gente parou, pelo menos amenizaram bastante os casos de Covid-19 e agora começam a aparecer novos casos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre essa nova subvariante, que é a BQ1, né? Como é que é essa relação, como é que é essa nova subvariante, os sintomas dela, a questão, como é que funciona? Certo. Então, o coronavírus original, né, praticamente ele não existe mais, né? Ele não tem mais, a gente não vê mais circulação daquela cepa original. Como o vírus ele tem uma particularidade muito importante a respeito das mutações que ele sofre, então ele vai se tornando outras pessoas, né? Ele vai se tornando, ganhando outras conformações na estrutura dele, e o nosso corpo ele só reconhece um certo tipo de aspecto, né? É como se você conhecesse uma amiga sua de muitos anos atrás e ela fez agora uma bariátrica, fez a harmonização facial, ela chega para você de uma outra maneira, você não reconhece mais ela. Então o vírus também ele tem essa capacidade. E esse é o grande problema, né? Quando a gente tem multiplicação do vírus, a própria replicação do vírus pode fazer com que surja mutações que são mutações pontuais. Essas mutações, elas podem ser benéficas ou maléficas para o vírus, né? Então tem mutação que ele faz que acaba diminuindo a capacidade dele de infectar, de transmitir. Então ela não é selecionada naturalmente. Agora, existem mutações que fazem com que ele aumente a agressividade, aumenta a infectividade do vírus, e elas são bem selecionadas. Selecionando essa variante, ela vai começar a multiplicar, né? Vai ser uma variante de sucesso, e a gente precisa fazer ao longo do tempo essa vigilância, né, do que está correndo aqui, de quais são esses tipos de vírus que estão correndo. Que é uma coisa que a gente precisa avançar também no contexto mundial. Agora, a variante BQ1, ela é uma variante aí originária, né, da Omicron, né? Ela vem da linha da Omicron, e ela tem uma capacidade agora, a gente não sabe especificar muito bem qual é a diferença dela, mas a gente vê que ela está conseguindo fazer um escape do sistema imunológico dos pacientes, né? Então, aqueles pacientes que estão já com as 4 doses tomadas, eles ainda estão se infectando. Então a gente vê que ela consegue driblar esse sistema imunológico e desenvolver a doença. Obviamente que muito mais leve do que aqueles primeiros casos que a gente tinha. Então hoje em dia as pessoas elas podem ficar com sintomas bem pequenos, de resfriado, de uma dor de cabeça, uma coriza, que não vai desencadear a síndrome respiratória aguda grave, a pneumonia e assim por diante. Assim, vamos falar já do início voltar do 2020, início da pandemia. O senhor avalia que, de modo geral, a humanidade subestimou o poder desse vírus? Com certeza. Né? A gente, o vírus respiratório é uma coisa muito interessante, porque eles têm uma capacidade de transmissão, né? A via de transmissão é muito fácil, todo mundo compartilha o mesmo ambiente, a gente libera gotículas, pequenas partículas que ficam aqui, né? Nadando, né, até cair no chão então é muito fácil você ter uma transmissão do vírus respiratório. E a gente já vem aí, em 1918 a gente teve a gripe, né, que matou muita gente também, a gripe espanhola.
É só um detalhe, até a confusão, é gripe espanhola, mas os primeiros casos foram no Kansas, nos Estados Unidos, não é isso? Exato. E a gripe espanhola, ela é do influenza, que é aquela vacina que a gente toma de gripe. Então, tem mais de 100 anos, né? E esses vírus, eles infectam outras Inclusive, espécies. o presidente eleito na época, o Rodrigues Alves, morreu no Brasil, não foi isso? Morreu, sim. E o que hoje em dia a gente trabalha com um conceito que chama One Health, que é uma saúde, né? A gente acha que é só a saúde dos seres humanos, né? Que ela importa, e a gente tem mudado esse conceito porque estamos todos nós interligados, né? Tanto nós quanto com os animais, com o meio ambiente. Então, esse coronavírus, ele era um vírus que infectava morcegos inicialmente, e lá na China tem uma foto muito interessante do mercado de Wuhan que mostra esse cardápio que os chineses tinham, né, com vários animais, desde morcego, camelo, umas carnes bem exóticas que para a nossa cultura não que a gente não faz uso. E lá naquele mercado, né, essas pessoas, elas consumiam essa carne, né, essa carne estava infectada, e a gente acredita que esse vírus ele teve um gap de espécie, né, ele adquiriu uma mutação que fez com que ele passasse a infectar os seres humanos. E a partir daí começou toda essa história. Então começa de lá mesmo, da China, né? Começa de lá mesmo, da China. Então, é uma interconexão, né? A gente tem gripe aviária, a gente tem vários problemas que estão conectados. A própria varíola do macaco, né? Então, assim, a gente tem esse contexto de que estamos todos conectados, né? Então, não adianta a gente pensar só do lado do ser humano, mas a gente tem que pensar do lado dos animais e do meio ambiente também, né? Desculpa, Paula, só o seguinte, é que eu me recordo, eu sou um pouquinho mais velho que a Paula, nos anos 90 houve uma preocupação em relação à ebola. Por que o ebola ficou restrito somente ao continente africano, enquanto agora o coronavírus espalhou para o mundo todo? Então, porque o ebola, a forma de transmissão dele não é tão respiratório. Então, fica mais restrito assim a forma de transmissão mesmo, sabe? Sim. As doenças que são respiratórias, elas são mais facilmente transmitidas. E elas sempre existiram, né? A gente sempre existiu, só que a gente sempre negligenciou, né? Então, até na medicina mesmo, né? A gente não se dedica muita parte do curso a estudar as doenças respiratórias, as doenças virais. Porque as doenças virais, elas... a gente não tem avanços de medicações de drogas, tem a própria questão das mutações dos vírus também. Então, agora que a gente está tendo as primeiras drogas antivirais que estão sendo utilizadas para esses vírus respiratórios, é muito pouco, assim, em comparação, por exemplo, às doenças fúngicas, doenças bacterianas. Doutor, quais são os sintomas dessa nova subvariante? Então, os sintomas dessa nova subvariante, ele vai ser a gripe propriamente dita, né? Então, o paciente ele pode desenvolver uma febre, uma dor de cabeça, a coriza, né? A tosse, mas tudo muito leve. Tem pacientes até que são assintomáticos, né? Uma boa parcela da população é muito assintomático, né? Cerca aí, aproximadamente de 30%. Então, acaba que você continua, né, a transmissão do vírus dessas pessoas que estão assintomáticas. Certo. Agora eu queria ver com o senhor também a questão das vacinas. O brasileiro, a gente vê que é muito difícil em relação à vacina, tomar as vacinas, né? Quando as pessoas se assustaram com o Covid, matando muitas pessoas, todo mundo queria vacina. Aí começa a vacina a fazer efeito, com a primeira, segunda dose, as pessoas começam a relaxar mais. Eu queria saber do senhor a importância de tomar, a ter todas as doses de reforço, embora o senhor explicou aí que essa nova subvariante não tem as vacinas não protegem contra ela, mas os sintomas vêm mais leves. Aí eu queria que o senhor explicasse para a gente a importância de tomar todas as doses da vacina, inclusive as doses de reforço. Ótimo. Ótima pergunta, Paula. Acho que assim, isso de um tempo para cá, né, que isso mudou, porque o brasileiro ele sempre gostou muito de vacina, né?
o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é um dos melhores do mundo. Perfeito. Né? Sim. A gente tem uma oportunidade, cada vez mais é incorporado novas vacinas que são caríssimas, né? E que a gente vê o governo tendo que jogar a vacina fora. Sim. Porque a população não tá tomando. Então, até, desculpa, doutor, até em relação a crianças, doenças que estavam praticamente erradicadas no Brasil estão voltando justamente pela falta de vacina. Não tem a vacina, mas os pais também não levam. A falta das pessoas, dos pais levarem. Não levam. Então, assim, a gente tem que pensar políticas públicas para amarrar mais isso, né? Então, por exemplo, esses benefícios, né? O benefício que o governo dá, né? O Auxílio Brasil e tudo mais, ele tem que ser casado com a participação da criança na escola, com a atualização do cartão vacinal, né? Para ser obrigatório mesmo, né? E então eu adoro tomar vacina, né? O dia que eu vou no posto para tomar vacina, eu quero atualizar tudo, tomar todas. Em relação à vacina do Covid, agora que foi aprovada as vacinas bivalentes, essas vacinas bivalentes elas têm a proteção contra essas variantes da Omicron, né? Que ainda não está disponível no Brasil, mas ela vai ser um auxílio aí para incentivar cada vez mais o sistema imunológico. Quando a gente toma a vacina ela serve para a produção de anticorpos. Essa produção de anticorpos, a gente não tem muito bem especificado o tempo de duração desses anticorpos, o quanto protege, isso ainda a gente não está sabendo especificar muito ainda bem. Muito novo, né? Isso. Mas, por exemplo, a vacina do influenza, ela é feita visualizando aquelas cepas que estão circulantes no inverno lá do hemisfério norte, né? Então eles fazem a vigilância, pegam as cepas que mais circularam lá e trazem para a nossa pro hemisfério sul, para quando a gente chegar no inverno a gente está protegido. Então a partir de março começa a vacinação do influenza. Ano passado, nessa mesma época, a gente teve um surto de influenza da cepa de Hong Kong. Sim. E essa cepa de Hong Kong, ela não estava na vacina do ano passado, mas ela entrou na vacina desse ano. Então, as doenças respiratórias, como elas têm essa capacidade, os vírus respiratórios, como têm essa capacidade de replicação muito importante, a gente precisa acabar fazendo isso, ver o que está circulando, as mais prevalentes, faz uma vacina e coloca para a população tomar. Só que o grande problema em relação ao Covid, que a gente não consegue fazer isso anualmente, é que o Covid ele ainda a gente tem muita replicação em outros países que não estão com a cobertura vacinal adequada, né? Principalmente os países menos desenvolvidos, que não têm arsenal para produção, para compra, e com isso a própria replicação do vírus favorece com que surja uma nova variante, essa nova variante ela seja bem selecionada e transmita para tudo. Então os países eles começaram a reconhecer de que não adianta só comprar a vacina para mim, pro meu mundinho, se eu não favorecer também o resto do mundo todo. Que a transmissão vai acontecer. A transmissão vai acontecer. Num mundo totalmente globalizado, onde as pessoas têm uma facilidade, né, de ir de um lugar para outro, fica muito mais fácil ter toda essa transmissão. Então, a gente ainda precisa avançar nesse lado, né, com o restante dos países. Teve aquele início da Omicron, por exemplo, na Índia, né? Então, isso tudo são coisas importantes que vão fazendo com que a pandemia ela vá tornando uma coisa muito dinâmica, né? Cada dia é uma novidade diferente, a gente não fica entediado na infectologia, né? E o princípio, foi muito assustador, porque praticamente, eu digo, a população leiga não tinha informação nenhuma, né? E é o seguinte, claro que hoje a internet ajuda bastante na divulgação de notícias, mas como foi para quem é da área da ciência conviver todo dia com inúmeras fake news? E principalmente de pesquisas falsas, né? Sim, é bem desestimulador, né? Até porque na própria área médica, né, existem uma linha aí negacionista em relação
a vacina, a própria doença, né? Então é muito complicado, assim, é uma luta que a gente acha que tem hora que a gente fica, que a gente para, difícil, assim, acho que não vai conseguir vencer, é né? difícil. E a gente politizou muito, né, Sim, a discussão. Foi. Né? A gente politizou muito, então eu acho um absurdo, assim, a gente agora, por exemplo, assim, como que a gente maneja as medidas, né? Então, eu observo o aumento de casos, né? E ativo o meu plano de contingência. Meu plano de contingência, ele depende do tanto de casos que eu vou ter, né? Então, se eu tô com qual a positividade, né, da doença, e eu vou estipulando medidas. Então, agora, a gente está precisando reforçar a questão da máscara, né? Porque em alguns locais no Brasil está tendo o aumento do número de casos. Eu ia até perguntar isso, Até acho que vai ser preciso a gente voltar a usar máscara. Tem cidades aqui perto, né, em ambientes, digamos, de uso coletivo, já foi hospital tomado. Hospital, por exemplo, em Açu, hospitais e repartições públicas, né? Sim. Essa medida já foi retomada. Eu acho que vai chegar também isso. Eu acho que sim, eu acho que sim. Aí a questão é a gente fazer esse plano de contingência, né? Enquanto a doença ela vai virar uma doença de circulação o ano todo, né? Como a gente tinha um ou outro caso aí nesses meses para trás, né? Vai ser como qualquer outra doença. Porém, à medida que a gente for observando o aumento do número de casos, a gente tem que estipular medidas de proteção, né, coletivas para a gente tentar mitigar aí o efeito da disseminação do vírus. Então, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai voltar, né? Vai ser uma coisa cíclica. Mas o chinês, o asiático, O japonês usa máscara constantemente, né? Eles já têm essa cultura, né? Se você está gripado, você já sai de casa com máscara, né? Então, vai ser uma realidade pra gente aqui também. Novamente. Essa vacina que o senhor falou, essa bivalente, o senhor acha que vai demorar muito chegar aqui pra gente? Então, não tem perspectiva de compra ainda, né? Ainda mais agora nessa transição. Vamos ver o que o novo governo vai realizar. Mas provavelmente deve demorar aí ainda. E até mesmo engrenar, né? Agora tá todo mundo indo atrás disso. Fortalecer a nossa indústria nacional de produção de vacina até também. O Brasil agora está produzindo a sua própria Tem o Instituto Butantan, né? O Instituto Butantan, mas ainda a gente falha em algumas tecnologias, né? Eu lembro que quando surgiu a Coronavac, né, a gente não tinha a questão de seringas para aplicar, né? Então, tem muita coisa para ser consertada aí, né? Muita coisa para... E quando foram chegando outras vacinas, um termo que foi usado aqui no Brasil, o sommelier de vacina, né? Que as pessoas escolhiam qual queria tomar. As pessoas sabem E escolher. todas dessas vacinas foram provadas a eficácia delas, né? Sim. Todas essas vacinas, Exato. então... Que aí é novamente a politização da questão, porque todo mundo já tomou vacina de hepatite B, febre amarela, enfim, né? De todas as... E ninguém chega lá... Chegou procurando que era essa, que é dessa marca. Aquela. Então... são mais fake news tentando descredibilizar, né, o trabalho dos pesquisadores, dos cientistas, de quem realmente está ali tentando fazer e melhorar, né? Sim. Agora sobre as doses de reforço, doutor. Quantas doses de reforço são necessárias tomar? Todas elas? Todas elas a gente precisa tomar, né? Hoje já está liberado aí para os maiores de 18 anos, né? As 4 doses. Para os imunossuprimidos, a gente já está na 5ª dose, né? Os pacientes que fazem quimioterapia, que tem HIV, AIDS, que fazem uso de imunobiológicos que deprimem o sistema imunológico, a gente já está liberado a 5ª dose. E a gente vai observando esse aumento de casos, vamos fazendo estudos, vamos vendo como é que está a produção de anticorpos das pessoas e possivelmente indicar mais doses até que realmente esteja todo mundo na mesma sintonia no mundo todo, para a gente poder, acredito que anualmente tomar, ou de 6 em 6 meses pelo menos, tomar a dose da vacina.
Outro problema, desculpa, Zé. Outro problema que a gente teve também foram de pessoas tomando vacina e falando que as vacinas faziam mal, porque algumas têm algum efeito colateral, né? E falando que não tomariam de novo, porque passaram mal. Isso eu escuto até hoje, inclusive de jovens falando... Sim, teve uma pessoa que me disse, com todo respeito a essa pessoa, que ela não tem embasamento nenhum para falar, né? O que ela argumentou comigo. Então a gente prefere, né? Sim. Relevar. Pois é, mas vocês lembram da BCG? Sim. Vocês lembram da BCG? Lembro. A BCG é uma vacina que até hoje a minha marca tá aqui. Eu também. Não é uma coisa... não é uma coisa inócua, né? Sim. Ela tem efeito colateral, sim. sim. Tem gente que faz aquela pustulona, infecta, né? Então, isso é só um exemplo, assim, de como que as vacinas, elas têm efeito colateral. O benefício é muito maior maior do que o efeito colateral. E eu falo o seguinte, a primeira dose, no dia eu senti um pouco de febre. A partir da segunda, terceira e quarta eu não senti absolutamente nada. Sim, e aí a gente também tem um erro muito grande, assim, em relação à causalidade, né? Então, se eu falar com vocês, assim, que no meses de verão, a gente tem aumento do número de ataques de tubarão. E nos meses de verão, a gente também tem aumento do número de pessoas que consomem sorvete. Sim. Então, o aumento do número do consumo de sorvete aumenta o ataque de tubarão? Claro que não. Então, às vezes, as associações, elas não têm causa e efeito. Sim. Né? Elas não têm causa e efeito. Aí você encontra, né, várias pessoas para deslegitimizar isso. Exatamente. Pessoas que tomam e no outro dia infartam. Porque a pessoa já ia infartar. Aí a culpa é da vacina. Aí a culpa é da vacina. Né? E colocam, né, demonizam essa vacina de uma forma que, coitada, ela é uma partícula viral tão pequena, né? É um mecanismo que é mesmo pro corpo desenvolver aquela imunidade com o vírus, que não tem esse tipo de justificativa, né? E também não se conseguiu comprovar cientificamente que existem esses efeitos colaterais, né? Que as pessoas tanto falam. Então, realmente, tem vacina que você toma, que você fica com o braço doendo, né? Que te dá uma coisa no corpo. Pode até ter uma febre, Pode ter até uma febre, exato. Mas o benefício, nada comparado ao benefício. É como diria uma amiga minha que tomou a vacina, ela falou que teve um efeito colateral muito assim. Ela ficou feliz demais. Agora, por exemplo, a pessoa que está gripada, ela pode tomar a vacina ou não? Não pode tomar. Não pode tomar ela tem que vacina, esperar aí 30 dias para estar tomando a vacina. Ah, sim. E uma situação, né, um caso que chamou muita atenção recentemente foi a morte da Isabel, que foi jogadora de vôlei, uma atleta, né, sempre teve uma vida saudável, e ela foi acometida por síndrome respiratória aguda grave, é isso? Isso. O senhor poderia nos explicar do que se trata? Claro. Se tem relação com a Covid também, né? Sim, a síndrome respiratória aguda grave, na verdade, é uma síndrome que pode ser causada por várias doenças, né? Então, ela, quando a pessoa cursa com um comprometimento pulmonar, né, que vai fazer com que ela tenha alteração das trocas gasosas, que a pessoa precisa de ficar entubada, de usar oxigênio complementar e assim por diante. Isso não só a Covid, mas outros vírus, outras bactérias também podem causar, né? E é muito interessante isso também, porque a doença, a gravidade da doença, ela não é determinada obrigatoriamente pelo vírus, ela é pelas condições do hospedeiro, do paciente. Então, eu e você, a gente pode pegar uma mesma pneumonia, da mesma bactéria, e eu morrer e você não. Isso é porque é por conta da bactéria, é por conta do vírus. Não, é porque o meu corpo reagiu de uma forma diferente à mesma questão. Então, no caso dela, o corpo dela reagiu de uma outra forma, né? A gente não sabe e também não tem muita clareza de como que é isso, né? A gente sabe que tem uma desregulação aí desses mecanismos de defesa, né? Que podem cursar com esses quadros. Doutor, com relação às crianças,
A partir de qual idade a criança deve ser vacinada? Está faltando vacina para criança? A gente ouviu algumas reportagens, alguns casos que para determinadas idades não tem a vacina. Como é que está essa questão em relação às crianças? Então, em relação às crianças, tem indicação da vacina a partir de 6 meses de idade, né? Porém, a vacina infantil, ela só está liberada hoje em dia no Brasil para as crianças que têm alguma comorbidade, né? Então, as crianças que têm alguma cardiopatia, pneumopatia, nefropatia, que estão sendo o grupo prioritário. Isso é uma outra importante coisa que a gente precisa avançar, outro ponto que a gente precisa avançar, porque as crianças, elas também morrem da doença, Sim. né? A gente tem esse pensamento de que elas não... Elas são elas mais são imunes, fortes, né? São imunes, né? E não Uhum. tem nada disso. E a gente precisa de avançar nessa vacinação, porque elas também são reservatórios de transmissão da doença, Sim. né? E continuam aí infectando e também causam muita morte. Essa subvariante, ela espalha mais rápido? Essa agora, BQ1? Então, não é que ela se espalha mais rápido, ela encontra hospedeiros ela encontra pacientes que o sistema imunológico não consegue combater. Então ela acaba tendo essa sensação de que ela transmite mais, mas não necessariamente. A gente também não está sabendo muito, a gente ainda está estudando para saber dessa capacidade da BQ1. Sim, e nessa coisa da pandemia, na questão da pandemia, o infectologista teve na linha de frente, Sim. né, digamos. Como que foi lidar com isso praticamente todos os dias? Olha, Claro, eu imagino que deve ter sido muito estressante. muito estressante, né? A gente tem que vira praticamente relações públicas, um gerenciador de crise, porque a gente que lidera mesmo, né, o combate e as medidas de estruturação dos serviços, né, não só isso, a gente teve, não só em relação ao Covid, né, mas as consequências que essa superlotação ela traz, né, as bactérias multiresistentes que acabaram sendo desenvolvidas pelo Covid. Então, o Covid ele tem uma particularidade muito interessante, que é o tempo prolongado que esses pacientes eles ficam na ventilação mecânica, né, e eles acabam se infectando muito, que é uma complicação mundial, né? Então a gente tem que ter todas as medidas e você trabalhar com esses planos de contingência, de você com as bactérias multiresistentes, com a organização dos funcionários, orientação, treinamento, envolve muito essa questão política também, onde a gente precisa estar apoiando, né, a alta direção, os setores, exato, que isso tudo influencia, definindo fluxos, protocolos, atualizando essas normativas. Então é muito trabalhoso, assim, mas muito gratificante, porque a gente vê as pessoas melhorando, a gente vê a diminuição dos casos, incentiva a vacinação. Então é uma coisa que é muito boa também. E hoje já tem algum estudo também, as pessoas que tiveram Covid, felizmente se curaram, das sequelas? Sim, a gente tem a síndrome pós-Covid, né? Esses pacientes, eles desenvolvem desde alterações, né, pulmonares até sequelas cognitivas, problemas como as pessoas que ficam internadas muito tempo, né? Tem transtornos, né, pós-traumáticos da internação, porque não é uma coisa fácil, né? Principalmente naquele período que você está diminuindo a sedativo, né? Você começa não entende o que está acontecendo, né? Tá ali com um tubo na garganta. Então as pessoas elas desenvolvem problemas psiquiátricos, neurológicos, até disfunção erétil, problemas pulmonares, são todos problemas originados aí dessas possíveis internações. Até questão, outro dia eu estava vendo no Globo Repórter, até afetar a memória, né? Tem pessoas que têm um lapso de memória, em determinado tempo não lembram da... Sim, muito comum a questão da memória, do olfato, né? As pessoas que ainda perdem, precisam fazer um treinamento para
readaptar o cheiro. Desculpa, doutor. O José Horta lembrou um caso importante, uma questão importante. Teve o caso de uma cantora também, a Joelma, que ela testou positivo 5 vezes para Covid. E ela relata, tá tendo inchaços por todo o corpo por conta das sequelas do Covid. Isso é possível também? Isso é possível. É possível, os pacientes eles podem ter usado medicações, né, que alteram a produção de algumas substâncias no corpo. É possível sim. E falando em medicação, no início, como foi lidar também com tanta medicação sem eficácia que as pessoas diziam que tinha, como a tal cloroquina? Como a tal cloroquina. A cloroquina, ela surgiu num contexto aí de uma possível um efeito, né, in vitro, que a gente chama assim, dentro do laboratório, mas quando a gente, sempre que a gente estuda uma droga dentro do laboratório, a gente precisa transpor ela para o ser humano para a gente ver qual é o efeito, né? A gente chegou a usar um tempo a cloroquina, mas logo que surgiram os primeiros estudos, né, com metodologias bem feitas, né, respaldados pela literatura, revistas importantes, a gente viu que não tem justificativa de usar, né? Então a gente parou de usar. Só que, por incrível que pareça, até hoje não tem uma publicação do Ministério da Saúde falando que não é para usar, entendeu? Falha nisso aí também, né? Exato. Então, com vários efeitos colaterais, né, da medicação que causa problemas cardíacos, né, e inúmeros outros. Então, novamente se politizou muito, né, assuntos que a gente não tinha necessidade, né? Porque quando da gripe espanhola, até entendo politizar que as pessoas não tinham informação, né? Aquela, né, pandemia no Rio de Janeiro falava que a vacina ia deixar o cara drogado, eles entrariam em casa, né, e abusariam das mulheres e tal. Mas hoje, com o tipo de informação que a gente tem, eu acho que me causou espanto a reação de uma grande parcela da população. Sim, faltou informação. Não, para você ter ideia, o doutor explica melhor do que a gente. Informação faltou foi as pessoas entenderem. Existem cidades onde determinado local onde circulam não sei quantas mil pessoas por dia tem distribuidor, né? Isso como o metrô de São Paulo, uma coisa assim. Então teve um cara que gravou um vídeo, tá vendo? Depois da vacina, ataques cardíacos são comuns, foram instalados desfibriladores. E uma pessoa me mandou isso, tá vendo o que está acontecendo em São Paulo? Assim, eu tentava explicar, olha, nesses locais de grande circulação já tem, há muito tempo. Depois existe um estudo que na Avenida Paulista são 2 ataques cardíacos por dia, de tanta gente que circula, então tem que ter. Aí eu falei assim, não, depois da vacina que foi instalada. Aí fica difícil. Teve um caso também na Eurocopa passada, o jogador Eriksen, da Dinamarca, que teve um problema, né, cardíaco dentro do campo. Eles falaram, tá vendo? Tomou a vacina 3 dias antes de entrar. Fica difícil, né? É complicado. É bem complicado. Que parece que a gente está nadando sozinho, né? Sim. E morrendo afogado ainda. Doutor, eu gostaria, então a gente já está chegando ao final desse podcast, que o senhor deixasse algumas considerações para as pessoas, principalmente a importância de continuar tomando as vacinas, para quem não tomou todas as doses, inclusive as doses de reforço, que tomassem. Queria que o senhor deixasse as considerações finais do senhor. Beleza. Olha, eu acho que nesse período, né, onde a gente está tendo um aumento de casos, principalmente as pessoas que são mais idosas, que têm comorbidades, que já têm doenças prévias, esse é o nosso público prioritário, né? Em um primeiro momento que a gente não está com aquele número de casos tão grandes, né? Sim. Não quer dizer que as outras pessoas também elas não tenham que se preocupar, porque a gente viu várias pessoas jovens, né, morrendo e tudo mais. Mas esse público mais idoso e com comorbidade, eles realmente precisam de ter um cuidado extra. Então, com esse aumento do número de casos, a gente começa olhando mais para eles, né? Então, a gente evitar o contato estando gripado, a gente ter mais esse zelo e esse cuidado. Lá na casa dos meus avós, por exemplo, eles moram na roça, a gente já mandou fechar o portão, que ficou fechado durante o ápice, né? O ápice da pandemia, e agora a gente voltou a fechar de novo. Então,
justamente para protegê-los, né? Porque uma contaminação deles são pessoas que são mais frágeis, mais propensas, né? Mais propensas, né? E que não aguentam uma internação, né? Uma medida mais invasiva e assim sucessivamente. Então, esse é o primeiro. E a conscientização das pessoas a respeito dos sintomas e da necessidade de se isolar, de fazer o teste, né? Hoje em dia a gente avançou muito em relação à testagem. E a gente está tendo um problema também agora com esses autotestes de farmácia, né? Que são bons, né? Mas a gente está tendo uma subnotificação, né? A gente não sabe o tamanho do problema que a gente está lidando, né? Então, agora fica o desafio para o novo governo de pensar aí como que a gente vai poder, né? Reestabelecer isso e fazer medidas de vigilância mesmo, de controle. Então, principalmente nesse grupo, eu acho importante ter as doses completas, né, e uma medida de cuidado mesmo com eles. Ô Paulo, eu gostaria de fazer só uma pergunta, uma coisa simples que eu percebi que eu fazia da maneira... O termo é esse mesmo, eu fazia porcamente, entendeu? E eu percebo também, eu constatei conversando com amigos que era a mesma coisa. Um gesto simples que a gente não fazia direito, a importância de lavar as mãos. Exato, é muito importante, né? Lavar bem, a gente só não... Exato, lavar entre os dedos, as unhas, né? Então, é muito importante a higienização das mãos, é uma das medidas, porque principalmente a nossa fonte, né, de transmissão está muito relacionado às mãos, né? E não só para Covid, né? E não só para Covid, exato. E a gente foi mudando, né? Eu lembro que no começo da pandemia a gente lavava as compras, verdade. Chegava em casa, tirava tudo, jogava as coisas. Chegava em casa, comia a roupa, deixava do lado de fora mesmo, não colocava nada. E foi mudando, né? O conceito, a gente viu que o vírus não transmite em superfícies, né? Papel, sabão. Exato, né? mas naquele momento era o que a gente tinha. Então, eu acho muito engraçado também as pessoas criticarem hoje em dia a pandemia, né? As coisas que foram feitas, né? Mas o que a gente tinha de informação na época, a gente foi fazendo... Era como trabalhar no escuro, né? Exato, então a gente foi aprendendo junto. Né? Agora só falou, agora a gente vai ser fechado, mas a questão do autoteste aí. Sim. Esse autoteste, ele é confiável? Ele é confiável. Óbvio que o RT-PCR, né? Ele é o padrão ouro, né? Mas o autoteste, quando comparado, sendo feito, né? Que aí depende de alguns fatores, por exemplo, a coleta, né? Você tem que fazer uma coleta adequada e tudo mais. Mas quando executado da maneira adequada, ele sai aí cerca de 85% em comparação com o RT-PCR. Então, para a medida da gente avançar, né? Avançar a testagem e o diagnóstico das pessoas é muito importante. E a outra informação importante é que o autoteste, quando ele vem negativo, a gente dá muito mais valor ao positivo, né? Então, veio positivo, eu sei que você está com a doença. O negativo, ele não exclui a doença. Então, se você tem um autoteste negativo, a indicação é repetir o RT-PCR, fazer o RT-PCR na sequência. A gente dá muito mais valor ao teste positivo. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Diário de Caratinga. Zé Horta também obrigada. Então, agradeço. Você que assistiu ao nosso podcast, pode conferir tudo que foi falado aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram Diário de Caratinga Oficial, nosso Facebook e também pelo YouTube Diário de Caratinga. Tem lá o sininho, acerta o sininho lá. E vai lá dar seu like também. Dá o seu like. E essa entrevista foi de extrema importância. Acredito que todos vocês vão gostar muito. Muito obrigada pela audiência.